ainda tenho que aprender mais, ainda tenho que saber mais, mas a maioria acha que sabe. Né? E vai deixando a vida levar, né? Tô aprendendo de acordo com o Tem tempo. uma frase, Diana, de um francês, não sei se você conhece ele, chama Marcel Antonet. Conhece? Não. Marcel Antonet? Não conhece? Não conhece o Marcel Antonet? Cara, eu acho que eu tô de frente para ele. Agora que ele entendeu a piada. Demorei. Tem que fazer um download. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um Eu e Ela podcast. Eu sou o Leonardo. E eu sou a Diana. E hoje estamos aqui no nosso último episódio do ano de 2024. Isso aí, foi um ano maravilhoso. Pra gente começar o ano, a gente trouxe um convidado, não é isso? Especial. Se você, a partir desse episódio, não der conta de transformar a sua vida em 2025, a gente está te dando um grande empurrão, muito. Isso aí. Vamos falar sobre essas promessas, né, que fazem sempre no final do ano. Vamos cumpri-las. Tu tá falando de promessa, o pessoal vai achar que a gente trouxe algum curandeiro. Não é. Fiquem tranquilos. É algo real. É algo real, é real. Quer apresentar ele? Eu vou falar antes um pouquinho, rapidinho, sobre a FE Investimentos. Né? Tempo é dinheiro, então comece a investir agora o seu dinheiro. Quanto antes de você começar os seus investimentos, mais dinheiro você vai acumular. Né? E a FE Investimentos tem o dom de te levar para um outro patamar. Eles vão te ensinar direitinho, vão pegar na sua mão o que vocês têm que fazer, onde vocês têm que investir, como é que faz. Então, eles ensinam tintim por tintim. Isso aí. E quem segue a gente aqui tem um cupom de desconto chamado Eu e Ela. Você tem R$400 de desconto na mentoria ágil da FE Investimento. Não perca essa grande oportunidade de começar 2025 investindo em você mesmo. Isso mesmo. Tá? Tem link aí na descrição. Vai Também. O nosso convidado ganha um presentinho, uma lembrança. Eita, que isso, obrigado. Vai que possa ser algum parceiro, né? Não concorrente lá no futuro, mas tenta uma parceria. Legal. E uma outra lembrança aqui é se você quer gravar qualquer tipo de conteúdo audiovisual, vem aqui para o estúdio Eu e Ela, que fica aqui em Copacabana, agenda sua visita. Agendando hoje, você já ganha um corte de presente e uma assessoria aí para poder seguir, tanto com seu podcast ou apenas corte, formato de Instagram. Fica à vontade para entrar em contato com a gente. E o nosso convidado, que ainda nem foi apresentado, a gente vai apresentar daqui a pouco, mas já está ganhando presente. Ganha um presente do nosso podcast aqui, do Eu e Ela Podcast. Eu gosto mesmo de usar. É isso. Muito legal, obrigado. Hoje nós estamos aqui, né? Vocês já viram, com o Marcelo Antunes, que é um educador financeiro e faz também toda a gestão emocional, principalmente voltados para os cristãos. Não é isso? É isso aí. Falei certo? Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Seja bem-vindo. Muito bem-vindo. Obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui nessa tarde com a gente hoje. A gente sabe que a distância atrapalha às vezes, né? Mas a gente agradece aí de todo o coração. Nesse último episódio. O último episódio de 2024. Isso aí. Hein? Vamos direto ao ponto? Vamos lá. Por que muitas pessoas, cara, fazem aquele tipo de promessa? Eu tinha um amigo que fazia isso. Ele pegava 10 itens do ano seguinte. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E chegava no meio do ano e não tinha concluído nenhum. Por que a maioria das pessoas, qual é o seu entendimento em relação a isso? Passam por essa situação? Então, Léo, a gente não tem uma resposta, né? Porque o ser humano, eu estou lendo até um livro, novamente, lendo o livro do Augusto Cury, O Vendedor de Sonhos. Já li uma vez, estou lendo novamente. A mente humana é complexa, né? Mas, de um modo geral, a gente tem questões emocionais. Tem assim, os mais comuns, né? Rejeição paterna, materna, questões de violência física, verbal. Hoje, né, com evidência, a violência psicológica, a violência patrimonial, a violência... Enfim, esse tipo de coisa muitas vezes influencia. Eu lido com pessoas quase todos os dias, né, em cursos, né, em pessoas em grupo, e quando você vai ver por que a pessoa está sofrendo, a causa daquela dor, e aí por ela não conseguir fazer alguma coisa, não é uma regra, mas na maioria das vezes é uma questão lá do passado, mal resolvida. Então, quando uma pessoa não consegue colocar em prática, não consegue determinar uma meta e cumprir, lógico, eu, Marcelo Antunes, eu também erro. Eu também não consigo realizar alguma meta. Né? Não vou sentar aqui nessa mesa. Seria irresponsável se eu disser que eu cumpro todas as minhas metas. Não é verdade isso.
Mas por exemplo, alguém falou comigo, acho que foi anteontem. Foi uma aluna minha que me convidou para um podcast, por acaso. Só que no dia que ela me convidou, eu já tenho uma agenda. Me convidou para abril. Aí ela falou, poxa, mas... Abril do ano que vem. Do ano que vem. Eu já tenho a agenda toda para dezembro do ano que vem. Então, isso é planejamento. Né? Então, ela ficou espantada. Meu Deus, você já tem tudo pronto. Isso parece que é uma coisa fora do comum. Isso é o comum. Isso deveria ser o comum. Planejamento financeiro, planejamento estratégico de uma empresa e tal. Então, o que falta na maioria das vezes, tá? O que falta eu chamo de CFM, o conhecimento sobre o assunto, sobre as causas, sobre o conflito, sobre a si mesmo, o autoconhecimento. Então, eu chamo de conhecimento. A ferramenta, que pode ser uma análise de perfil comportamental, por exemplo, análise DISC ou outro tipo de análise. Um psicólogo, um terapeuta, alguém que te ouça. E a mentoria, que é o profissional que você conhece, que você confia, para você poder colocar. É como se o personal trainer não faz isso, né? Não acompanha ali o aluno o tempo todo na academia, um técnico não acompanha o atleta o tempo todo ali. Então, a gente não foi ensinado a ter alguém com a gente mentoreando a gente, um coach, né? Um profissional para mentorear a gente, para cobrar, para celebrar os resultados, as metas alcançadas. Aquela que não deu certo, vamos lá, vamos rever, vamos recalcular, vamos tentar novamente, vamos traçar de uma outra forma. Se não conseguiu esse número, vamos baixar um pouquinho o número até você conseguir. Então, falta essa acessibilidade desse conhecimento. Na maioria dos casos, é isso. Então, a mistura de questões emocionais, questões, né, conflitos sociais, enfim, a ausência da educação de um modo geral, e um profissional que possa te conduzir. Seria interessante, quando a gente fizer essas metas, por exemplo, eu boto lá, emagrecer, juntar dinheiro, comprar uma casa. Aí chego no final do ano, não tem nada, não fiz nada. Seria interessante, então, colocar essas metas, poucas metas, e procurar um profissional para te ajudar, já que você sabe que sozinha, no ano passado, você prometeu a mesma coisa e que esse ano você está fazendo a mesma coisa e não foi para lugar nenhum. Nós estamos em Copacabana, né? Que é o lugar onde as pessoas dão 7 pulinhos na onda, né? Joga não sei quantas uvas e tal, enfim. Roupa, cor de roupa, bota roupa tal. Já fez a técnica Smart? Não. Já ouviram falar da Smart? Não. Então, a Smart é uma ferramenta para metas. Então, o S de específico, o M de mensurável, A de alcançável, e o R de realizável e o T de temporal. Eu posso estar errando, mas é mais ou menos isso. Então, quando você escreve isso com uma técnica, com uma coisa mais clara, fica mais fácil. Não é que é mais fácil, a palavra mais fácil não é. Fica mais simples, né? Fica plausível, fica claro. Então, agora colocar uma meta por só colocar, tem pessoas que conseguem. Eu sou a favor de uma coisa muito simples, um pouco mais antiga, mas que para mim funciona, que é o quadro dos sonhos. Eu gosto muito do quadro dos sonhos. Que você quer comprar um carro? Não, você tem que olhar o seu número ali, o quanto você ganha. Já fiz, mas acho que chamava de filtro dos sonhos. Mas deve ser a mesma coisa. É um nome diferente. Quadro dos sonhos. Então, eu coloco ali, eu gosto de lembrar daquilo que eu quero realizar. Por exemplo, eu tenho um sonho de comprar em 2029 um motorhome. 2028 comprar o chassi, porque é um negócio caro, né? Você tem que comprar o chassi, uma caminhonete, por exemplo, levar para a fábrica, e a fábrica tem um ano para te entregar. É como se você comprasse um apartamento cru na planta, e depois uma empresa fizesse os móveis. É mais ou menos assim. Então, eu estou com a minha meta para 2028 comprar o chassi, 2029 pegar o carro. Então, existe um planejamento para isso. Pode ser que no meio do caminho eu não consiga, pode ser que eu não consiga essa meta. Eu tenho que ver lá se eu posso comprar um motorhome mais barato, ou então eu posso rever. Pode ser que um plano meu não dê certo, ou pode ser o contrário. Pode ser que aquilo que eu planejei seja muito melhor ainda. O que você não pode fazer é não fazer planos. E como a gente usa muito a Bíblia para fundamentar aquilo que nós falamos, né? Provérbios 21, versículo 5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. E é interessante essa tradução porque, assim, você tem dois exemplos, né? O planejador e o apressado. Então, os planos bem elaborados levam à fartura. Então, o resultado do planejador é a fartura. Agora, qual é o resultado de quem pressa? Miséria. E está escrito no texto, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre. E essa palavra sempre é dolorida. Acaba na miséria.
E o que nós vemos é isso, eu vejo na prática é isso. Só para vocês entenderem, eu tenho mais de 13 mil alunos, né? Isso certificados entregues, fora os atendimentos individuais. Passam de 2.700, sei lá, a gente perde a conta. E 95% ou mais das pessoas não tem projeto, não tem plano. Não tem mesmo. Eu pergunto assim, tá, vamos lá. Você tem uma empresa. Qual é o seu planejamento estratégico para 2025? Quanto você quer faturar até o final do ano? Quanto que você vai gastar de aluguel, de funcionário? A maioria não sabe. E não sabe porque não tem ferramenta, porque não tem alguém para auxiliar. Então, por isso que eu defendo essa tríade, né, do conhecimento, da ferramenta da mentoria. Então, uma ferramenta que é a Smart é uma ferramenta que ajuda nesse processo. Agora, o ideal é que você tenha o conhecimento da ferramenta, a ferramenta em si e alguém para te auxiliar. Eu estou usando aí, por exemplo, você tem que ter um nutricionista para ter uma alimentação saudável. Você tem que ter um pastor para ter uma vida espiritual saudável. Você tem que ter um corpo, para você ter um corpo legal, fazer a atividade física correta para não se machucar, um personal. É assim com a vida profissional. Alguém que possa te conduzir, que nesse caso a gente chama de mentor, né? E qual é o seu jeito de criar essas mudanças de uma forma duradoura para a pessoa? Assim? Tem algum exemplo? Tenho... Amarrando. Tipo tropa de elite, né? Pede pra sair, pede pra sair. Então, cada ser humano tem a sua... Né? O ser humano é... Precisa ser traumático desse jeito para mudar? Tô brincando, só pra aí. Então, cada um tem uma forma de ver o mundo, cada um foi criado de uma forma, tem uma cultura, né? Tem crenças e valores e tal. As crenças são muito claras, assim. Então, tem crença de tudo quanto é tipo. Vou dar uma crença aqui que é muito comum. Você já deve ter ouvido essa frase e deve ter falado ela. A seguinte frase: pobre para ter as coisas tem que se endividar. Se não se endividar, não tem nada na vida. Senão eu falei, não vou... Minha mãe já falou isso. Pois é, eu também já falei isso. Então a pessoa faz uma dívida, por quê? Olha a crença instalada. Não, se não se endividar, não tem nada na vida. Mas não é assim, pelo contrário. Não é para se endividar para ter as coisas, né? Você tem que se planejar para ter as coisas. Exatamente. Então, fica entendido que se endividar é a maneira correta. Cada um tem uma forma. O importante é que você tenha... O conhecimento do ser humano é muito importante. Por isso que os cursos que eu fiz me ajudaram muito. E mais do que os cursos, foram os atendimentos. A vivência do coach no dia a dia, individualmente, em grupo, me ajudou bastante. Então, ajudou muita gente por causa desse conhecimento. Essa mudança duradoura, então, ela depende de cada pessoa. Ela é moldada de acordo com o perfil de cada um? Seria isso? Depende de cada pessoa e depende de alguns fatores. Tem fatores, Diana, que estão sob o nosso controle. Tem outros fatores que não estão. Você pode muito bem planejar um ano maravilhoso e, não, vamos lá, então vou perder peso, vou juntar dinheiro e tal. No meio do caminho pode acontecer alguma coisa, a morte de um ente querido, alguma coisa que você não planejava. Né? E a gente tem que entender, respeitar do outro ser humano. Se for um caso de morte ou se for um caso de doença, não adianta cobrar de alguém uma coisa que nem você, às vezes, consegue fazer. Agora, a gente tem que ter a perseverança, a diligência, né? E a disciplina para fazer. Mas, na maioria das vezes, essa diligência, essa perseverança, essa insistência, ela não acontece por falta, volto lá no início, por falta de conhecimento, por falta de ferramenta e falta de mentoria. Quando você tem esses 3 pilares, fica mais simples da pessoa conseguir. Você acha que essa mudança, assim, para vou fazer tal coisa e chegou no final do ano fez, você acha que pode ter relação com a mudança de mentalidade da pessoa? Também, né? Quase sempre é assim, né? Você vê que tem muita gente que consegue... Porque é difícil você também ser persistente até o fim nas coisas, né? Eu já conheci vários casos, e eu fui esse caso, né? De dar certo por um momento e depois não conseguir dar certo mais, né? Fazendo a mesma coisa? Você não tem a mesma energia sempre, né? Você não é um robô, você é um ser humano. Você tem seus altos e baixos, as mulheres têm as questões hormonais, tem várias questões que envolvem. Agora, o que não pode, na minha opinião, o que não pode é não ter um planejamento, não ter isso claro. Então, vamos lá. Às vezes eu pego uma pessoa e falo assim, bom, qual o seu projeto para daqui a 20 anos? Não tem resposta. E daqui a 10? A maioria não tem resposta. Então, vamos fazer aqui o planejamento para 20 anos. Para quê? Aí, vamos lá. Primeiro é um tempo, depois é o para quê? Para quê? 20 anos para quê? Se alguém tem 70 anos, 20 anos não vai fazer muito sentido. Mas se eu tenho 30, 20 anos vai fazer sentido. No meu caso, eu tenho 3 projetos. Um
Um para minha aposentadoria, um para comprar do motorhome, como eu falei, e um para comprar um imóvel lá em Santa Catarina, que é um sonho meu da minha esposa. Então, para cada objetivo material, tem uma forma, tem um investimento diferente. Mas eu fui orientado por alguém que sabe muito mais do que eu, que é o meu assessor de investimentos. Então, o meu assessor de investimento, baseado no meu projeto, na minha forma... Por que é importante aqui? Tá? Aqui é a FE Investimentos. Né? Uma pergunta que sempre fazem para mim, deve fazer para eles. Qual o melhor investimento? Essa pergunta não tem resposta, porque depende do seu perfil, depende do tempo, depende do seu objetivo, depende do que você tem por trás para te amparar no caso de algum problema no meio do caminho. Mas quando você tem esse amparo, quando você tem esse conhecimento, quando você tem essa mentoria, você consegue com mais clareza e mais facilidade colocar esse projeto em prática. Bacana. Você falou do planejamento, e o planejamento ele é fundamental mesmo, né? Porque às vezes você tem um negócio, seja ele qualquer uma hamburgueria, montar uma hamburgueria, e você vende e pergunta para a pessoa, cara, qual é a tua margem de lucro? O cara não sabe. Sabe? Ah, não, Mas eu vou lá no mercado, gasto X, vendo por Y, pronto. Então, Aí quando bota no papel, se bobear, o cara tá Bom. tomando até prejuízo, tá vendendo pelo mesmo preço. O cara, não faz muito sentido. Trocando. é interessante isso porque, olha só, uma pessoa para ser advogado tem que fazer direito 4 anos, se eu não me engano, e depois fazer a prova do AB, né? Isso. Alguém para ser médico tem que estudar, acho que é 8 anos, 6 anos, depois fazer residência, até operar vai demorar 10 anos, sei lá. Alguém para ser arquiteto, são 4, psicólogo, e o empresário não faz curso. Nenhum. Entendeu? Eu tô falando de mim também, eu também não fiz curso. Eu fiz curso agora, depois de, sei lá, eu tô com 51, com 30 e quase 40 anos que eu fui começar a estudar. Essa é a realidade da maioria dos empresários e empreendedores, que tem uma força fantástica. Você viu agora o último vídeo, o cara falou, quebrei a empresa 2 vezes, porque eu não sei administrar. Ele sabe fazer, ele falou, eu sou o peão. Ele sabe executar, sabe resolver, mas não sabe administrar. Mas por quê? Porque não aprendeu. Volta lá no princípio, conhecimento. Não tem conhecimento, não tem ferramenta, não tem mentoria, tem uma força muito grande de produção. Agora tem um perigo nisso, Léo, um perigo muito grande. A gente tem que lembrar uma coisa que é importante. Vou fazer essa pergunta para vocês, tá? Eu não sei a idade de vocês, mas também não precisa saber. Só uma reflexão. Vocês conseguem fazer hoje, em 2024, o que vocês faziam há 10 anos atrás, com a mesma energia, com o mesmo vigor, com a mesma rapidez? Nem físico, nem mental. Então, se isso é coerente, aí eu quero perguntar para você que está assistindo o podcast, se isso é real na sua vida, daqui a 10 anos, você vai fazer o que você faz hoje? Não. Não vai. Aí parece que 10 anos vai demorar, não parece? Eu quero lembrar para vocês e para você que está assistindo, nós tomamos de 7-1 tem 10 anos. É. E parece que foi 2, 3 anos atrás, já tem 7, já tem 10 anos. É. O Ayrton Senna morreu tem 30. Isso. Então, essa fatura vai chegar. Então, se você tem a consciência, a racionalidade de que daqui a 10 anos você não vai conseguir fazer o que você faz hoje, caramba, o que você está fazendo hoje para daqui a 10 anos te ajudar nessa trajetória? Então, se você não tem um investimento para o seu próximo 10 anos, você não pode reclamar lá na frente. Você agora tem o conhecimento que isso tem que ser feito. Você está avisando, Tá né, avisando. Marcelo? É igual a mãe avisa, olha, o couro vai comer, o chinelo vai cantar, não é isso? Então, a fatura vai chegar. Agora, como é que eu faço isso? Aí procura um mentor, alguém que seja especialista. Não procura generalista. Eu ouvi essa frase da primeira vez do Roberto Navarro. Fiz uma formação em coach com ele, foi coach financeiro. Evite generalista e foque no especialista. Eu tenho um especialista na minha área de educação financeira, que é o meu mentor, que é o Alberto. Tenho um especialista na área espiritual, tenho um especialista na área de vendas, que é o Jorge Murilho, entende? Tem que trazer o Jorge aqui, o cara é muito bom, tá? Ele é fora da curva. Então, isso me torna um profissional melhor. Ainda tenho que aprender mais, ainda tenho que saber mais, mas a maioria acha que sabe. Né? E vai deixando a vida levar, né? Tô aprendendo de acordo com o Tem tempo. uma frase, Diana, de um francês, não sei se você conhece ele, chama Marcel Antonet. Conhece? Não. Marcel Antonet? Não conhece? Não conhece o Marcel Antonet? Cara, eu acho que eu tô de frente para ele. Agora que ele entendeu a piada. Demorei. Tem que fazer um download. Marcelento, né? Então, diz o seguinte, se você pensa que você sabe, é porque você não sabe. Que aquele que sabe que você não sabe, mas acha que sabe. E por achar que sabe, acaba não sabendo aquilo que deveria saber.
É lógico que é uma brincadeira, mas, por exemplo, lá no curso de gestão financeira, quando uma mulher, por exemplo, compra o curso para levar o marido, porque quando o casal faz o curso juntos, a outra pessoa não paga. Isso eu faço questão. E aí a mulher leva o marido, 80% dos casos, talvez. O marido vai de cara amarrada, de boca... Sabe, o cara está mostrando... Não tivesse forçado. Forçado. Vai, a maioria vai. Mas por quê? Porque acha que sabe. E aí, graças a Deus, depois de meia hora, 1 hora, 2 horas, Relaxa. sei lá, relaxa e brinca e tal. É o Vê mais que se era diverte, aquilo mais mesmo. chora. Eu tinha que estar aqui. Mas o homem tem a mulher procura mais aprender do que o homem. Legal. Se vocês estão gostando desse bate-papo, não esqueça de curtir, de compartilhar com quem precisa saber um pouco mais sobre isso e pode deixar o seu comentário aí também pra gente. Isso aí. Ô, Marcelo, você falou lá atrás sobre o planejamento, né? E eu acho que o planejamento ele acaba sendo fundamental em todas as situações. Sim. E quando você fala de um planejamento de 10 anos, por exemplo, eu fiquei com um pouquinho de inveja, porque eu fico assim, pô, me limito aos 5. E, cara, e que não deveria. Eu deveria fazer um planejamento mais longo. Você acha que para a pessoa que faz um planejamento, ela tem que tem, né, o perfil de resiliência e paciência, ele consegue ter mais êxito nesse tipo de planejamento? Olha só, Léo, tem uma frase, essa agora é de um Do croata. Marcelo. Não é desse francês. Não, agora é um croata. Caramba, agora a O gente nome tá... dele é Marcelic Antunic. Eita, esse é importante demais. Que diz o seguinte: eu preciso fazer aquilo que eu não gosto para ter aquilo que eu quero, para escolher aquilo que eu gosto. Eu preciso fazer aquilo que eu não gosto para ter aquilo que eu quero, para escolher aquilo que eu gosto. Eu vou explicar. Eu, por exemplo, não gosto de malhar. Eu tenho academia lá onde eu tenho o escritório, lá num prédio muito legal, tem uma academia maravilhosa. Tem academia onde eu moro, mas eu não gosto de malhar. Mas eu preciso malhar. Eu preciso fazer aquilo que eu não gosto para ter aquilo que eu quero. O que eu quero? O que eu quero ter? Saúde. Para fazer aquilo que eu gosto. Então, por exemplo, em relação a dinheiro, eu não gosto de guardar dinheiro. Eu não gosto de investir. O que eu gosto é de gastar. O que me dá prazer é gastar o dinheiro, sinceramente. É, vamos ser sinceros. É muito bom, né? Não, você que é hipócrita. O que eu gosto é de gastar. Olhar assim na loja, ver aquele tênis, aquele relógio, aquela roupa, aquela coisa, você vai lá e compra e tranquilo. Então, Mas olha só, Marcelo, também tem aquela coisa assim, não, se der ruim eu tenho um dinheirinho guardado. Então, mas vamos dentro da linha da pergunta dele. Eu não gosto de investir. Mas, eu faço aquilo que eu não gosto, eu invisto. Para ter aquilo que eu quero. O que eu quero? Dinheiro. Para fazer aquilo que eu gosto. É um ciclo. Então, lá na frente, eu vou fazer tudo aquilo que eu gosto. Eu não estou deixando de fazer aquilo que eu gosto. Eu só estou deixando para fazer depois aquilo que eu gosto. Agora as pessoas invertem. A maioria, elas fazem o que gostam, não têm aquilo que querem e depois são obrigadas a fazer eternamente aquilo que não gostam. Trabalhar até a sua velhice. Andar de ônibus. Não que seja vergonhoso andar de ônibus, metrô, não é isso. Mas o que você gostaria de andar é com o seu carro, não é verdade? Ou todo mundo gosta de pegar agora, 5 horas da tarde, o metrô lotado. Ninguém gosta. Então, você preferia, ou então pegar um táxi, pegar um Uber, enfim. Então, outra coisa, quem gosta de trabalhar... Assim, uma coisa é você trabalhar por prazer, outra coisa é por necessidade. A maioria que trabalha até 70 anos trabalha por necessidade. Sim. Entende? Então, se eu guardo dinheiro hoje, eu faço aquilo que eu não gosto para ter aquilo que eu quero, que é o dinheiro, para lá na frente escolher aquilo que eu gosto. E aí tem uma questão do tempo também, Léo, que você tem que pensar. Quando você junta dinheiro, o dinheiro de 1 para 5 anos, ele tem uma força. De 5 para 10, ele tem uma outra força. A força é muito maior. Então, o primeiro mês, o segundo mês, o primeiro ano, parece que não tem nenhum resultado. Você começa a entender a dinâmica, o game, né? A partir do 3º, 4º, 5º ano. Que ele ganha muita força. Então, por você ter uma ideia, se você pegar uma calculadora aí do cidadão, se você guardar R$1.000 por mês, vou pegar aqui uma taxa de juros de 1%, que é um investimento conservador, tá? Talvez aí um CDB, sei lá, 1%. Ou até um fundo imobiliário. Se você guardar R$1.000 por mês, quanto você guarda em um ano? Vamos lá, vamos fazer 12%. Conta. Não, se você guarda R$1.000 por mês, quanto você guarda por ano? 12 mil. 12 mil. Quanto você guarda em 10 anos? Ah, faz pergunta 10? de prova assim. 120. 12 vezes 10, 120. E quanto você guarda em 20 anos? 240. Beleza? Quanto você acha que vai ter em 20 anos?
num juros de 1% ao mês. Bastante. Chuta aí o valor. Porque se você calcula mensal, não dá nada, né? Não, Você a não minha vê muita pergunta é a seguinte, diferença, né? você está juntando R$ 1.000, R$ 1.000. Você juntou R$ 1.000 durante um ano, 12 mil. Você juntou em 10 anos, você juntou 120 mil. E depois você juntou mais 120, 240. Quanto você vai ter em 20 anos acumulado? Você sabe, mais ou menos? R$ 1 milhão. Então, 240 mil se transforma em 1 milhão. Aí lá na frente você vai ter 1 milhão na sua conta e vai ter R$ 9.300 só de juros, Rendendo. dividendos. Então você vai sacar 9 mil, continua com 1 milhão que é seu. Percebe? Então eu não gosto de investir, mas eu estou esperando um dia, vai chegar esse dia, que eu vou ter lá olhar para minha conta e esse dinheiro pode ser como herança ou no meio do caminho pode ser que eu use isso para, a gente chama de alavancagem, né? Pode ser que eu use dinheiro para fazer alavancagem. Pintou ali um apartamento que eu sei que custa R$ 500 mil, mas ele está sendo vendido por 400, porque, sei lá, alguém morreu, porque mudou para outro país. Algumas pessoas fazem isso com um leilão, né? Pega apartamento de leilão. Também, tem um leilão também, que é uma outra alternativa. Mas aí, como é que. O que adianta se você ter a oportunidade, mas não ter o dinheiro? Então, você pode juntar o dinheiro para poder fazer a alavancagem. Eu estou dando um exemplo de um apartamento. Pintou um carro ali que custa 70 mil, o cara está vendendo por 50 por algum motivo. Aí você tem dinheiro guardado, vai lá, compra por 50 e vende por 70. Então você ganhou na venda, na compra e na venda. Alavanca o seu patrimônio, entende? Agora, o que você só pode fazer se tiver dinheiro guardado, investido. Agora, se você não faz, aqui é uma empresa. Se você não tiver fluxo de caixa, como é que você fica no teu dia a dia? Então, você falando isso no exemplo financeiro, a gente traz para a vida em várias outras situações e ele bate certo. Uma abertura de uma empresa é mais ou menos isso. Exatamente. Você tem um capital, investe aquele capital, não queira tirar ele em um ano, que não, dependendo do que for, não vai. O que a maioria Você vai faz? plantando. Quando são sócios, por exemplo, a maioria faz isso. Isso eu vejo todos os dias, esse relato. A maioria começou a dar dinheiro, começa a comprar carro, começa a comprar não sei o quê, começa a viajar e não tem fluxo de caixa. Aí, daqui a pouco, acontece o imprevisto. Está lá em Eclesiastes, capítulo 11, a partir do versículo 9. O tempo e o acaso afetam a todos. Então, pode ser que haja alguma coisa, algum imprevisto, aquilo que não está no seu controle, e aí não tem dinheiro em caixa. Aí vai lá, eu chamo de velho da lancha, né? Ô, velho da lancha, eu estou sem dinheiro aqui para poder pagar os funcionários. Aí vai lá e faz um empréstimo. Aí vira aquilo que você já sabe. Bola de neve. Vira bola de neve, vira dependente. Tem pessoas que são dependentes. Olha como é que é interessante. A maioria dos servidores públicos, né? Estou falando aí de militares, pessoas que trabalham em prefeitura, órgãos públicos, a maioria. Acho que é 82%, sei lá, 87%, eu não lembro agora o fator. Mas no dia a dia você vê isso. A maioria tem acima de 5 empréstimos. A maioria. Tem gente que tem 15 empréstimos, tem gente que não recebe mais. Agora, o que essa galera quis lá atrás? Lembra? Por que eles prestaram concurso público? Para ter o quê? Estabilidade. E o que eles não têm? Estabilidade. Então, assim, eles têm o salário todo mês. Mas se não mudar a mentalidade, não adianta nada. Aí vai o empreendedor que não tem todo mês o dinheiro, com educação, ele tem mais estabilidade do que alguém que tem um emprego público. Eu não vou falar o nome da pessoa até para não espalhar. Mas sabe o que eu já ouvi em relação a isso? A pessoa, funcionário público, ela faz assim, eu tô precisando de 50 mil reais. Aí eu, mas pô, se você pegar 50 mil reais nesse valor, você vai pagar 200. Isso não importa. O que importa é o valor da prestação que caiba no meu orçamento. Cabe no bolso, Aí cara, mas você vai se endividar. Tu vai pegar um valor e vai pagar 3 vezes mais. Mas nesse caso aí não dá 200 mil, não. Eu vou te falar que o maior atrativo do empréstimo para quem é funcionário público, que é baixo juros. E é baixo mesmo. Só que tem um problema. A pessoa torna-se viciada em pedir empréstimo. Porque por ser baixa, ela pega outro empréstimo. E ela pega outro empréstimo. Pega o empréstimo para pagar o empréstimo. Exatamente, ela pega para pagar outro. E aí os E não paga. E às vezes não paga. Não, mas aí tá assim. Não paga por quê? Porque é direto na fonte. Não tem como. Para quem está emprestando, é um ótimo negócio. Eu trabalhei com uma empresa que empresta dinheiro, né? E eu ficava vendo como... Gente, o sistema é cruel. O sistema é cruel. A maioria são velhos, aposentados, pessoas que não têm, enfim. Então, eles não querem nem saber. É descontado em folha. E muitos pegam para emprestar para o neto, para o filho, não sei o quê. E por aí vai. Então, assim, o certo é você usar o seu dinheiro. Provérbios 20, se eu não me engano, é 23, versículo 7. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem ajunta aos poucos terá cada vez mais.
Está escrito lá. A Bíblia nos ensina o tempo todo sobre finanças, né? Lembra lá de José, quando revelou o sonho para o faraó? Olha, vai ter 7 anos de fartura, mas vai ter 7 anos de miséria. Então, guarda. A formiga, olha, a formiga guarda, mas as pessoas não querem guardar. E aí vem várias questões, muitas vezes emocionais. Né? Eu estou falando aqui, eu vou falar de mim, né? Eu, uma época da minha vida, eu queria me vingar do meu pai, porque meu pai não... Eu não sei quem é meu pai, tá? Mas se você está assistindo aí, se você chama Avelino, acho que você pode ser meu pai, né? Não sei se meu pai é vivo, realmente não sei. Eu sempre brinco assim, mas existe a possibilidade de, né, de aparecer. Mas, brincadeiras à parte, eu não sei quem é meu pai. Uma época da minha vida, eu queria comprar imóvel, eu queria ser bem-sucedido para provar para o meu pai que eu não seria aquilo que ele falou para mim. Para mim não, para minha mãe, né? A minha mãe falou para mim que meu pai falou para ela que eu não deveria nascer, que eu seria um porcaria, né? Eu vou usar aqui a porcaria para não usar a palavra que ele usou um dia. Eu cresci com isso na minha cabeça, né? Então, eu queria provar para o meu pai que eu não seria aquilo. Então, na verdade, era uma vingança. Você vê, uma questão emocional que eu não tinha consciência, mal resolvida. Eu fui resolver isso. Então, hoje eu quero ter as coisas, quero, mas não para me vingar do meu pai. Meu pai está perdoado, não sei quem ele é, eu sinto amor pelo meu pai, agradeço a Deus pela existência dele, porque, né, afinal de contas, o espermatozoide fecundou no óvulo e eu sou feliz por ter vivido e até aqui. Mas muitas compras são feitas, aquisições são feitas por vingança, ou por inveja, ou por senso de pertencimento. Eu já peguei vários casos. Meu pai ama mais a minha irmã do que a mim. Minha mãe ama mais o meu irmão do que a mim. E aí se sentem rejeitados. E tem várias questões, entendeu? Então, assim, não é... A gente não pode olhar assim a pessoa e julgar de forma crua. Tem que aprofundar um pouco. Tem casos que a pessoa tem que tomar um tapa na orelha, como diz a minha mãe, né? É falta de vergonha na cara. Mas a maioria dos casos é falta de ferramenta, conhecimento, ferramenta e mentoria. E olhar para dentro de si e curar suas dores, seus traumas. Isso aí. Como que a gente pode ajustar o nosso orçamento, né, para que a gente chegue aos nossos objetivos, mas sem atrapalhar o meio de campo? Boa pergunta. Isso é uma pergunta que é para você? Também. É para o É para casal? o casal, é para quem está assistindo. É para quem está assistindo. Bom, o maior desafio é o casal. Se for um casal, vocês são um casal e ainda são sócios, né? Não. Não? Eu sou empregado dela. Ah, então tá bom. Eu queria muito ser sócio, Você mas saiu sou. bem, saiu É o sonho dele. É meu sonho. Então tá bom. Sabe o planejamento? 5 anos? Tá aí. Fechado. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui um casal que primeiro tem que entrar em comum acordo, né? Sim. Quando eu falo do motorhome, minha esposa tá de boa comigo. Né? Quando eu falo lá da aposentadoria, tá de boa comigo. Quando é para... Ela tá de boa comigo. Então, se ela fosse... Se for casado, eu tenho que ter cônjuge acordo. tem Porque que você imagina, eu tenho um projeto, minha esposa tem outro, e aí vai dar problema lá na frente. Né? Com o que der para conciliar, melhor aí ainda. Mas existe uma regrinha, que aí cada educador financeiro, né? Cada um defende uma forma. O que eu falo aqui é baseado naquilo que eu aprendi, lendo vários livros. Ben Zorel, Natália Arcuri, Gustavo Cerbasi, Leonardo Moreira, Eduardo Moreira e tantos outros, Wendel Carvalho, enfim. E a vida, dia a dia, a prática, né? Mas é uma regrinha assim, ó, 50, 30, 20, 50, 30, 10, 5, 5. Alguns falam 50, 30, 20. Mas eu gosto do 50, 30, 20, 10, 5, 5. Então, vamos lá, 50. Então, se você ganha R$5.000, você tem que se adequar para gastar 2.500. É 50%. E não adianta chorar. Ai, meu Deus, não dá. Não, você tem que se adequar para ganhar 2.500. Agora, olha que interessante, Diana. Quando você ganha R$2.500, você vive bem com R$2.500. Vive bem, modo de dizer, né? Você vive. Você se adequa. Quando você ganha R$5.000, parece que não dá para viver com R$2.500. Não, mas você vivia com R$2.500. É porque a tendência é você gastar mais, usar uma roupa melhor, uma marca melhor, um sapato melhor, um relógio que você não tinha. Aquele restaurante que você ia uma vez ou outra, você vai com frequência e tal, o teu custo aumenta. Então, para que isso se encaixe matematicamente, 50, 30, 10, 5, 5. 50% despesas. 10%, aí que nós que somos cristãos defendemos a questão do dízimo, né? Para quem crê de forma diferente, talvez seria bom a pessoa doar o seu dinheiro para alguma entidade, para alguma instituição de caridade, aquilo que achar que faz sentido. Então, temos 50, 10, 60%, falta 40%. Eu defendo a ideia
de investir 30%. Separar 30% do que você ganha para investir. Então, quem ganha 5 mil deveria investir quanto? R$ 1.500. Deveria gastar 2.500, deveria R$ 500 chama de doação e 30%, 1.500 para investimento. Se todo mundo fizesse isso, desde sempre, desde quando começou a trabalhar, iria se adequar, ia viver esse modelo, ia ser normal para a pessoa. E aí sobram 10%, 5% eu chamo de reserva de oportunidade, não de emergência. Eu não gosto da palavra emergência porque Parece aquela... que você se desajustou. Parece que você vai morrer, vai sofrer um acidente. Agora, você pode usar a reserva de oportunidade para uma reserva de emergência. Beleza, para uma emergência, pode usar. O que é uma reserva de oportunidade? Vou dar um exemplo. Vocês têm aqui vários equipamentos. Aí você precisa de comprar um notebook. Você sabe que o teu notebook não está legal, mas ele está aí, está trabalhando. Bom, então vamos comprar um notebook. Vamos comprar daqui a 1 ano. Então vamos lá, vamos separar aqui 5% da empresa, da receita, para comprar um notebook. Você vai abrir uma conta numa corretora da sua confiança. Não é em banco, não. Gente, pelo amor de Deus, não abre conta em banco, não, tá? Não abre uma conta numa corretora da sua. Você tem aí pode falar aqui? Pode. A BTG Pactual, você tem a XP Investimentos, você tem a Toro, você tem a Easy Invest, você tem tantas. Eu gosto a Rico, eu gosto da XP por vários motivos. Mas, enfim, abre uma conta ali e separa. No caso, 5 mil, R$250. Separa ali. O notebook que você viu custa R$3.000. Vou botar aqui R$3.000. O notebook que você acha que é bom e dá para trabalhar. Então, R$2.500 vai dar os R$3.000 no final de um ano. Só que você não vai ter no final do ano R$3.000. Você vai ter R$3.000 mais os juros do tempo. Só que quando chegar daqui a um ano, aquele notebook que você marcou lá, notebook, um exemplo aqui, Intel, não sei o quê, a marca dele. Daqui a um ano ele vai estar mais barato. E além de estar mais barato, porque a tecnologia ela tem essa tendência, ele pode pegar uma promoção. Você pode pegar uma promoção no meio do caminho. E aí você usa a reserva de oportunidade para comprar aquilo que você quis. Ou alguém está vendendo um notebook novo na cara. Isso acontece direto, gente. Alguém que, essa pessoa aqui, a pessoa comprou, séria, não quer. não quer, sei lá. Aconteceu alguma coisa, você quer vender. Aí você tem o dinheiro guardado. Agora, o que a maioria faz? Cartão. Passa o cartão. E aí 79% das famílias brasileiras estão endividadas. 3 milhões de pessoas que são dependentes do Bolsa Família, hoje estão colocando 5 bilhões de reais em jogos. Em bet. Eu vi isso, cara. Entende? É a cultura, né? Quanto? 3 milhões, segundo a informação, 3 milhões de pessoas que são... jogadores de bet. Que recebem do Bolsa Família, gastaram mais de 5 bilhões em jogos de bet. Então, se não mudar a mentalidade, se não tiver educação financeira nas famílias, nas igrejas, na escola, a gente vai ter uma população daqui a 10, 20 anos doente, dependente, consumista. Entendeu? O que eu aprendi lá atrás? Eu aprendi que eu tinha que ter o tênis. Na época, Headley, na época, Brachas, na época, as marcas, não, eu tinha que ter. Meu Deus, quando eu comprei meu primeiro tênis da Headley, eu me senti um rei. Por quê? Porque plantar na minha cabeça que tênis de marca é sinônimo de poder. Né? E depois, quando você vai ficando mais velho, é o carro. Se você não tiver um carro, você não... Agora, comprou o carro, você é o cara. E as mulheres, as bolsas, sapatos, por aí vai. A sociedade faz isso. Então, eu não sou contra nenhuma aquisição. Eu quero deixar isso bem claro. Eu não sou contra nenhuma aquisição. Toda aquisição ela é correta. O que você não pode ter é só aquilo que você comprou. Então, por exemplo, eu tenho um iPhone aqui. Comprei recentemente o iPhone. Porque eu não posso ter só o iPhone, pô. Tá errado. Eu tenho o iPhone, mas não tenho dinheiro guardado. Isso tá errado. Isso não faz sentido. A não ser que eu tenha comprado o iPhone para ganhar dinheiro. Aí é uma outra coisa. Eu comprei o iPhone como ativo, né? Vou fazer dinheiro com o iPhone. Faz sentido. A maioria compra iPhone porque é por causa do status, enfim. Então tem que ter dinheiro guardado. Tem que ter dinheiro guardado. Você comprar algo e fazer dinheiro com ele... Desculpa, não, acabei completando. Então, 50% despesas, 10% doação, 30% investimento, 5% exatamente e 5% lazer. O que é o lazer? Aquilo que você acha que é lazer. Talvez o lazer, quem está assistindo para a gente, seja viajar 2 vezes por ano. O lazer para outros, como já foi a minha realidade com a minha esposa, na minha época, o nosso lazer, teve uma época que ela falou, você pode me levar lá na praia? O lazer dela, o que eu podia era trazer ela na praia para molhar os pés na praia à noite e tomar água de coco. Era o que eu podia fazer na época. Agora as pessoas querem gastar muito com lazer e não têm dinheiro guardado, elas invertem.
Aí vamos lá, elas fazem aquilo que elas gostam, não têm aquilo que querem e lá na frente vão ter que fazer aquilo que não gostam. Verdade. Então eu faço o inverso, aconselho o inverso. Faz o que você não gosta agora para ter o que você quer, para lá na frente escolher o que você gosta. E como que encontra motivação para esse tipo de mudança? Assim, como que começa? No dia a dia? Eu tenho umas dicas boas aqui. Ó. Tem? Sim. Tem 3 cursos que a pessoa pode se identificar e querer fazer. Agora eu não sei se o cara é croata, se ele é francês, eu não sei. Mas vai lá e se inscreve no canal dele, no Instagram dele lá, Olha, segue. eu tenho alguns orgulhos na minha vida, mas um deles é ter criado o curso de formação em coach cristão. Eu fui 13 anos de uma igreja muito conservadora, né? Uma igreja metodista e tal, aquela igreja do reteté e tal, e que eu sou muito grato a Deus por ter participado dessa igreja durante esse período da minha vida. Mas quando eu criei a formação em coach cristão, foi tipo assim, eu tive que bater de frente com muitos pensamentos. E ali, agora em fevereiro, vai ter a 28ª turma. São mais de 700 alunos. Ali você descobre muita coisa. Rapidinho, é tudo presencial? Presencial. Você não tem nenhum Não, online? tô preparando online, mas a formação em coach... Mas assim, eu vou ter online, mas vou te falar, não se compara ao presencial. Né? Não se compara. São quantos curso dias presencial. A formação são 4 dias. É uma formação em coach com base bíblica. dias sequenciados ou não? São 2 sextas e 2 sábados. Ah, De tá. sequência. Então a gente ensina as pessoas as técnicas do coach. Os alunos são psicólogos, terapeutas, pastores, psicanalistas, líderes de empresas, enfim, pessoas que gostam de pessoas, querem aprender. E o coach tem ferramentas sensacionais. Algumas eu modelei, outras eu copiei, digamos assim, modelei, outras eu criei. E a espinha dorsal do coach que é fantástico. E aí, quando você faz esse tipo de curso, por exemplo, Diana, ali você encontra motivação, inspiração, encorajamento. Ali dá o start, ali é o gatilho. Ali quebra uma crença. Muitas pessoas, eu tenho muita história para contar, né? Pessoas que entraram ali com vontade de se matar, pessoas que se cortavam, pessoas que... Eu tenho vários depoimentos, pessoas que estavam... Pastores que queriam largar ministério, separar. Muitos casamentos foram restaurados ali, na escola de formação em coach cristão. Então, assim, e muitas vezes tem que procurar um curso, tem que procurar estar, a gente chama isso de ambiência, né? Procurar estar em ambientes te leva para cima. Uhum. A igreja me ajudou muito, tá? A palavra de Deus me ajudou muito, muito mesmo. Sou muito grato a tudo que eu aprendi na primeira igreja e na atual, hoje, que eu faço parte da Igreja Batista Atitude de Nova Iguaçu. Agora, esses cursos são muito profundos, porque você entra numa imersão, né? Uhum. Você começa a mergulhar, conhecer, sabe? Eu brinco, né, na linguagem do mineirês, né? O que eu sou, onde eu estou e para onde eu vou. Né? Quem eu sou, aonde estou e para onde que eu vou. E a maioria não sabe. Se você não sabe quem você é, você aceita qualquer tipo de crítica, você aceita qualquer tipo de sugestionamento. Se você não sabe identificar, por exemplo, um narcisista, ele te domina. Se você não sabe qual é o seu perfil comportamental, você não entende a sua esposa, a esposa não te entende. Então, esses cursos ajudam muito. O autoconhecimento é muito importante. Então, assim, se você não fizer o meu, né, mas faça algum que se identifique. E engraçado como a palavra tem poder, né? Muito a gente poder. Tenta trabalhar isso com as nossas filhas bastante, do tipo, a sua opinião é que importa. Uhum. Não escute o que o outro, porque estava lá em casa ontem, como exemplo, aí a de 6 veio falar assim, pai, a minha irmã me chamou de feia. Aí eu, se olha no espelho, você é feia? Ela, não. Então a opinião dela não tem que importar para você. E isso é interessante porque assim, eu não cresci com essa ideia. Eu não cresci com essa mentalidade. Eu Era uma cresci outra geração. É isso aí, cara. Agora, quer ver um exemplo bíblico? Davi, quando chegou quando ele foi levar comida para os irmãos, quando ele encontra aquele cenário, ele se motiva a lutar contra Golias. Qual foi a primeira pessoa que disse que ele não tinha capacidade? O próprio irmão. O irmão. E aí, olha o que Davi ensina pra gente. Eu quero aqui fazer rapidamente, né, porque tem que respeitar o tempo. Davi fica sabendo que teria 4 prêmios. 2 individuais, um familiar e um coletivo. O individual, ele ficaria bilionário. Se você pegar o texto e transportar para hoje, está lá. E quem ganhar seria possuidor de grandes riquezas. Grandes, aumentativo, grandes, plural, riquezas. Então, ficaria bilionário. Segundo, ia casar com a Paola Oliveira da época, com a Juliana Paz da época. Casar com a filha de Saul, a filha do rei. Ia fazer parte da família real. Terceiro, ele iria
toda a família não iria pagar imposto. Imagina, não paga mais ICMS, não paga imposto de renda, não paga nenhum imposto, toda a família inteira. E o quarto, o exército dos filisteus iria ser escravo do exército de Israel. Pô, olha a motivação de Davi lá em cima, olha os prêmios. Davi vai, aí chega Eliabe, ei, quem você pensa que você é? Nos dias de hoje, você não tem, você é ridícula, você é feio, você é baixo, você não sabe lutar, você não é guerreiro, você não tem capacidade. Nos dias de hoje seria essa palavra. Aí Davi dá uma lição para mim e para você. Ele fala assim, será que eu não posso nem conversar agora? E aí está no texto, então se virou de quem? Do próprio irmão. Tipo assim, Eliabe, conversa com a minha mão aí, tá? Eu sei do meu potencial, tem ali na frente uma ótima chance de mudar a minha vida. Você acha que eu vou dar opinião, que eu vou ficar aqui preocupado com a sua opinião? Eu sei quem eu sou. Aí eu sei o que eu sou, aonde que eu estou e para onde que eu vou. Então, ele se virou, foi lá e lutou contra Golias. Aí eu pergunto para você e para você aqui na mesa. E se ele se importasse com a opinião de Eliabe? Não teria feito nada. E aí, Diana? E se você se importar com a opinião dos outros? Uma coisa é você ter um mentor e ter um feedback. Show. A Bíblia fala que na multidão de conselheiros há sabedoria. O conselheiro é o mentor, né? O gabinete pastoral é o mentor, é alguém que vai te mentorear. E eu tenho uma frase que não é minha, tá? Que diz o seguinte: o mentor, o amigo fala coisas que você gosta de ouvir, mas que geralmente você não precisa. O mentor, ele fala coisas que você precisa ouvir, mas que geralmente você não gosta. Então, você amparado, você não vai ficar ficar preocupado com a opinião. Se eu, você, Diana, você, Léo, tivesse preocupado com isso, eu não estaria aqui no podcast aqui hoje. É verdade. Eu não teria meu negócio. Coach cristão, quando eu vi, você tá maluco. Coisa isso não existe. Agora tudo é coach. Agora não tem mais. Agora é o coach que cura. Eu vi tanta baboseira, Ainda mais hoje, né? Na rede social. Entendeu? E tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Agora, o que cala a boca das pessoas é resultado. O que calou a boca de Eliabe? O resultado. O que calou a boca do próprio Saul? O resultado. Então, quando o cara falar matou e tá aqui, ó, acabou. Não tem mais discurso. Acabou. Enquanto você ficar debatendo, não tem fundamento. Eu chamo isso de tédio. TEDIO. Perde tempo, energia, dinheiro, inteligência e oportunidade. O que você falou sobre coach também vem muito a calhar, porque assim, acaba sendo oportunidade, né? Quanto mais tiver coach picareta, um 7-1 no mercado, melhor vai ter o profissional. Quem sabe que falou isso pela primeira vez em vídeo? O Murilo Gun, que é um humorista, né, e que foi para essa área de desenvolvimento humano também. Ele fala que o texto do vídeo é: todo mundo agora é coach. Aí ele fala exatamente isso. Quem vai ficar? Vai ficar são os bons. Se coach fosse ruim, vai destacar mais ainda. Não estava nas universidades, gente. Do Brasil e fora do Brasil. E eu acho que destaca mais ainda. Sim, isso você sendo ajuda, um bom profissional, tendo um bom... Cara, falar um pouquinho aqui do autoconhecimento, né? Para tomar essas decisões mais diretas na vida. Isso influencia, impacta mesmo na vida da pessoa ou não? Ter o autoconhecimento. Quando a gente vai cear, o que diz lá o texto, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? Imagina assim, ó, examine a Diana aí, depois você ceia. Examina o Léo, depois você ceia. Imagina, um examinando o outro. Não dá. Olha para dentro de você e tome a ceia, né? Então, faça a sua análise, faça a sua reflexão. Autoconhecimento é muito importante. As pessoas sofrem muito por vários motivos, né? Então, eu descobri ali, em 2015, quando eu fiz a minha primeira formação em coach, eu descobri que eu tinha uma questão para resolver com a minha irmã e, graças a Deus, eu fui até ela pedir perdão, né? Apesar de entender que eu estava certo, o que ela precisava não era da minha razão, ela precisava do meu amor. E eu não sabia amar a minha irmã, né? Isso é uma história longa, mas, enfim, eu queria ser o pai da minha irmã e eu queria que ela fizesse aquilo que eu achava que era certo. Eu não sabia conduzir isso, eu não aprendi a ser pai. Então, eu era irmão dela, queria o bem dela, enfim. E lá numa formação em coach, que eu falei, tem que pedir perdão à minha irmã. E eu fiz o que a Bíblia fala, foi lá pedir perdão a ela. A nossa relação hoje é muito, muito mais saudável do que era. Nem tinha relação. E isso afetaria, né? E imagina eu agora dando aula sobre o assunto, falando de perdão. E na prática outra. Entendeu? A prática outra seria hipocrisia. Autoconhecimento para mim é fundamental, cara. Fundamental. Se você não se conhece, você se torna uma pessoa frágil. A verdade é essa. Por mais que você seja forte, uma hora você não aguenta. Então, vai mergulhar. Se você não quiser fazer uma formação em coach, vai fazer um curso de psicologia, fazer uma terapia, vai ler um livro,
né? Então, Ô, vai se Marcelo, conhecer. deixa eu só fazer uma pergunta, curiosidade. Qual é a diferença do coaching para psicologia? Até onde vai o coach e até onde vai a psicologia ali? Esses dias eu fiz um vídeo falando sobre isso, né? Não para falar da diferença, né? Porque o coach, ele não ele vai a psicologia é muito mais profunda, a psicologia tem várias técnicas, né? Mas o assunto que eu abordei foi que existia, e ainda existe ainda, uma briga entre coach e psicólogo, né? Profissional coach e psicólogo. Aí um dia perguntaram-me várias vezes, e você, o que você acha dessa briga? Eu falei, a mesma coisa que eu achava quando era criança, ia da escola, tinha briga, não brigava. Depois eu fiquei adolescente, no ginásio tinha briga, não brigava. Depois eu fiquei adulto, tinha baile, tinha briga, eu nunca briguei. Agora, depois as pessoas brigam, por que eu vou brigar, cara? Isso não faz sentido. O coach tem o papel dele, e eu falo para todo mundo, procura um psicólogo, faz terapia. O que existe é o coach, que é... Aí, vamos lá. Se você procurar o meu Instagram aí, você não vai ver nenhuma publicidade minha prometendo cura emocional. Não vai ver. Não tem, porque isso não faz sentido. Além de ser antiético, isso Isso já seria mais uma terapia? Então, o coach não trabalha... O coach não é terapia, mas ele é terapêutico. Vamos lá. Se eu identifico dentro de um mapeamento que uma pessoa... Eu identifico não. Se ela identifica, né? Que nesse mapeamento, a razão do sofrimento dela é não falar com o pai, é não perdoar o pai, e se ela consegue perdoar o pai... por que você vai achar que o coach é ruim? Se ela conseguiu fazer isso. Ela pode fazer isso na terapia também? Pode fazer com o psicólogo? Pode. Mas muitas vezes, num atendimento de coaching, o que a pessoa precisava é perdoar alguém. Agora, eu não dizia, vai lá e nunca. Olha só, para você entender, para ficar claro, o coach não dá palpite, não dá opinião, não dá conselho, não fala que está certo e errado, não faz julgamento. Não dá conselho, não dá palpite, não dá opinião, não fala que está certo ou errado, não faz julgamento. O coach só faz pergunta. Só faz pergunta, lógico. Tem o escopo central, né, que é a espinha dorsal, que é a ressignificação, todas as ferramentas que ajudam nesse processo, às vezes até dinâmica de grupo, algumas ferramentas mais lúdicas e a própria técnica e as perguntas, que é a anamnésia. E chega nisso. Agora, quando o problema é emocional, quando é um trauma, quando é um conflito, tem que procurar um psicólogo, tem que procurar um terapeuta. Várias vezes eu falei, cara, procura um terapeuta. Lógico, não no atendimento, porque no atendimento a gente não dá conselho. Mas fora do atendimento, procura um terapeuta. Indiquei vários psicólogos. Agora, quem é que faz o curso? Psicólogos, terapeutas, psicanalistas, hipnoterapeuta. Porque potencializa agora... também, né, cara, para então, eles, né? A ferramenta do coach é para... Na minha apostila tem uma bolsa de ferramentas. Eu falo, não é para jogar fora a sua ferramenta, é para colocar dentro da sua bolsa mais ferramentas. Então, você que é psicólogo, eu sempre falo isso. Eu, Marcelo Antunes, eu procuro ser ético. Eu não prometo cura para ninguém e acho que é errado. Não confunda Carolina de Sá Leitão com caçarolinha de assar leitão. São coisas diferentes. Coach é coach, psicologia é psicologia. Assim como tem a psicanálise, assim como tem a hipnoterapia, cada um tem a sua forma de trabalhar, tem o seu... Imagina a briga também de psicólogo com psicanalista. Com psicanalista. Também. Tem briga aí, tem discussão, porque cada um defende uma linha. Agora, o que é mais importante? É a alma humana. Quem está na nossa frente, esse que é o mais importante. Eu estou preocupado com quem pensa diferente de mim, eu estou preocupado que eu posso salvar uma vida, posso salvar um casamento. Agora, aquilo que não dá dentro da minha especialidade, é lógico que eu não vou fazer. Né? Tem que ser ético e responsável para isso. Agora, teve muita cura? Teve, muita cura. Muita cura. Nunca prometi cura, mas teve muita. Agora, eu vou te falar, você está falando, eu estou imaginando, deve ser uma parada muito mágica, né? Muito lindo. Tu tá numa situação assim da pessoa e já acredito que sim, né? Da pessoa entrar pela porta e você visualizar e daqui a pouquinho você ter o entendimento do que ela precisa, ser totalmente, às vezes, oposto daquilo que ela acha. Ô, Léo, eu tenho depoimentos que me constrangem, Léo. É. Eu fico constrangido. Eu tenho depoimento que eu estava agora numa live, semana passada, e aí eu posso falar porque ele tornou-se público, né? O Tiago Nascimento é um querido aluno meu, que é especialista em marketing digital. Eu estava falando sobre psicologia e coach e tal. Aí ele botou assim, por causa do Marcelo, eu evitei um suicídio. Aí eu comecei a chorar na live. Você tá entendendo? Então, assim, ele foi lá, eu não falei que era um atendimento, vamos bater um papo aqui, ele é meu amigo.
E eu só apliquei coach com ele. Pá, pá, pá. No final ele me deu um abraço terapêutico. Pá. Você não sabia de nada antes. Não sabia Ele de nada. Isso Ele, deve ser muito mágico. Não, cara. maravilhoso. É. Eu já peguei vários casos de pessoas que queriam realmente se matar. Pessoas que se cortavam, pararam de se cortar. Muitos casos, muitos, assim, eu posso falar que são centenas de casos de pais que não conseguiam falar, filho, eu te amo. Ou então, pai, me perdoa. Vão centenas. Aí tu acha que eu vou deixar de fazer aquilo porque fulana, tô nem aí pra isso. Sabia que eu tinha esse trauma, cara, com meu pai? Que meu pai não falava. Pois é. Meu pai ele demonstrava amor, mas não de falar. Totalmente oposto da minha mãe. E aí eu carreguei isso assim durante um bom tempo na minha vida. Aí com os meus filhos, não. Os meus filhos é do nada, daqui a pouquinho, pai, o que é? Ah, eu te amo. Sem nada. Você já leu o livro As 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman? Não. É um livro que tem que ter em casa. Gary Chapman, As 5 Linguagens do Amor. Então, os nossos pais, eles aprenderam a dizer eu te amo de outra forma, com serviço, Verdade. né, com presente. A gente está aprendendo a dizer, verbalizar com as palavras, outros com gestos, outros com tempo, enfim. É muito legal o livro. O livro tem que estar em todas as famílias. Tá anotado aqui. É, muito bom, muito bom. Você sabe quais são os maiores desafios que as pessoas enfrentam ao tentar mudar o seu jeito de ser ou mudar alguma coisa na vida? Então, Diana... Eu tenho uma sugestão. Eu acho que deve ser a gente mesmo, né? Ela já faz a nossa pergunta querendo responder. Mas se você estivesse no meu lugar, o que você responderia? Eu responderia que o maior desafio somos nós mesmos. Começou o coach ao Tá vivo. vendo agora? A gente Isso aqui briga é o coach. tempo todo Tá com vendo a como é nossa que isso aqui cabeça. agora? O que o coach faz? Ele devolve a pergunta. O que você responderia no meu lugar? Isso é coaching. Só que não estou aqui praticando, é só uma... Tá sim. Não tá tô, sim. não. Praticou agora. Não, eu tô falando. Foi uma amostra brincando. grátis, fala pra ela, foi uma Eu tô te amostra falando grátis. que a resposta é Tô dentro de brincando. você, a resposta é dentro de você. No fundo. Só que o coach ele usa métodos e técnicas para que essa resposta tenha muita clareza, tenha um nível de assertividade muito maior, gera compromissos futuros, tem toda uma métrica para desenvolver isso. Todas as respostas estão dentro da gente? Eu defendo essa tese, Aham. todas elas. É lógico que é evidente para quem acredita em Deus, Senhor, me dá a resposta, Senhor, me mostra. Senhor, né, a gente ora a Deus porque a gente crê em algo muito maior, né? Mas eu acredito nessa teoria de que tudo está dentro da gente. Quando você mergulha dentro de você... Agora, não é ser um ser solitário. Ah, então eu resolvo tudo sozinho. Não é isso. Não é isso que eu estou falando. Eu posso muito bem olhar para dentro de mim, procurar as respostas dentro de mim, sem culpar os outros, sem culpar o governo, sem culpar a pandemia, sem culpar meu pai, sem culpar um montão de gente, que eu chamo de bengala emocional. Mas eu preciso de pessoas e eu preciso de alguém que seja, né, que nesse caso... Nosso Papai do Céu, Nosso Senhor Jesus Cristo, e eu acredito dessa forma, e respeitando quem não acredita, porque sozinho você não consegue fazer nada. É porque parece que a gente tá perdendo tempo também, né? Quando a gente fica procurando uma bengala emocional para poder... Um resultado que você não alcançou, eu não consegui porque também eu não tive isso. Mas, cara, você não teve por quê? Por que você não foi atrás? Por que você não foi buscar? Porque senão a gente fica sempre jogando a culpa para alguém. No campo da lógica, no campo da racionalidade. Eu entendo isso. Mas quando vai no atendimento, a gente não pode fazer assim. Por que você não faz? Aí é palpite, é opinião. O coach não faz isso, entendeu? Entendi. Então, eu fiz também psicanálise, né? Então, a gente tem muita coisa na psicanálise que a gente usa também. A psicologia, eu fiz o curso, não a formação, a psicologia positiva, constelação familiar, fiz psicodrama, fiz formação em coach financeiro, coach business, coach life, um monte de coisa. Aprendi muita coisa legal. Mas o ser humano é complexo, né? Então, dentro do atendimento, você não fala assim, você tinha que fazer isso. Se fosse você, eu faria isso. Senão vira muito palpite na vida do outro, palpite, né? não é Não, isso. e às vezes a pessoa faz esse comentário depois que vê que deu errado, né? Amigo, mandaram fazer isso, então, eu é fiz. maravilhoso pra isso, Deu tudo cara. errado. Ou então você tá comprando algo, aí você compra essa caneca, compra caro. Aí o cara, puta, tu tá procurando o preço há um tempão. Aí depois que você compra, pô, cara, fulano aqui do lado vende baratinho, por que você não compra com ele? assim mesmo. Assim é direto. Pois é. Ô, Marcelo, em relação ao aspecto emocional, como lidar com medo, fracasso? A gente passou, vou contar uma história nossa rápida aqui, um parênteses. A gente passou recentemente por uma situação de muita empolgação e geramos uma expectativa muito grande em relação a um negócio.
E aí, de repente, quando nós chegamos lá, cara, não era nada daquilo. E aí, assim, aquela empolgação, aquela emoção que eu tinha, aquela expectativa por algo que era enorme, cara, com o fracasso ela ficou maior ainda. Como lidar com isso no dia a dia, assim? O pai da frustração é a expectativa, né? A mãe da frustração é a expectativa. Então, como não ter? Existe algum segredo pra gente não ter não gerar tanta expectativa? Eu aprendi também isso, eu vou, tipo assim, uma nova amizade. Eu não crio muita expectativa. Mas também eu não posso ser frio, porque tomei uma pancada aqui, tudo que... Não, Entendi. tem que ter esse equilíbrio. Mas a mãe da expectativa, a mãe da frustração é a expectativa. Então, você que criou a expectativa alta. Você criou, então você tem que, tipo assim, se eu criei, eu sou responsável por isso. Não é culpa, é responsabilidade. Porque a palavra culpa, ela é diferente da responsabilidade, né? Quando você carrega culpa, por que eu fui fazer isso? Meu Deus, eu sou culpado disso. Não. Fui fazer isso, eu tenho a responsabilidade de aprender com isso. Vamos pegar uma história real, uma história bíblica. Vamos lá, quero perguntar para vocês aqui. José foi jogado no poço, não foi? Sim. Como é que era esse poço? Vamos lá, rapidinho. Como é que era? Me descreve o poço. Eu não... Fundo, escuro. Podia ter um animal Frio. vivo lá dentro com Poderia, talvez. fome, Sim. então era perigoso. Podia ter um animal morto. Também. Então o poço era animal morto, gente. Como é que era o animal morto lá? Como é que estava o poço? Cadáver fedorento, Fedorento. podre. Podia estar úmido, não é isso? Também. Então, rapidamente, me dá um nome para esse poço. Qual é o nome do poço? Ele cai num poço fundo, Ruim. escuro. Não, me dá um nome ruim. Poço sem fundo. Poço sem poço da... Poço do escuro, poço fedorento. Não, me dá uma emoção para isso. Os irmãos jogaram ele no poço. Os irmãos com raiva. Medo, pô. Poço do medo, Poço da angústia. poço da angústia. Alguns falam poço da traição, Da poço dor. do sofrimento, da dor. Beleza. Agora, se não existisse o poço, o que teria acontecido com José? Ele não seria jogado, não. Não, ele seria morto. Está escrito, porque a vamos intenção, acho que era matá-lo. matar, Sim. Então, o projeto, o planejamento era matá-lo. Então, se não fosse o poço, ele iria ser... Morto. Qual o nome do O poço poço agora? salvou. Poço salva vidas. Então, você deu pro Mudou o poço... olhar. Engraçado isso, né, cara? Mudou Você totalmente. acabou de Tu dar... sai de uma tragédia e vem pra uma coisa boa. Você acabou de... Isso chama-se ressignificação. Você olhou o mesmo fato por uma outra ótica. Você deu para o mesmo fato uma nova interpretação, um novo significado. Isso que é o coaching, de um modo geral. Muito O papel bom. do coach é fazer você olhar a sua tragédia, a sua dor, o seu problema por uma outra ótica. Não muda, o fato não muda. O fato não muda. Ele foi jogado no poço. Aí, ele foi preso lá. Mas o que ele aprendeu na prisão? Ele aprendeu a lidar com pessoas difíceis, ele aprendeu a lidar com as próprias emoções, ele aprendeu a lidar com poucos recursos, ele aprendeu a língua egípcia e ele aprendeu os costumes egípcios. Por ter aprendido isso, estava qualificado para ser governador do Egito. Então, a prisão foi algo bom ou algo ruim? Foi Depende bom. como você olha. Romanos 5. Mas podia ser menos tempo, né, Senhor? Pois é, aí, mas aí o tempo dele pra Aí- aprender não Misericórdia. dava, né? aí a gente vai lá, mas é assim... Cada um tem seu tempo de aprendizado. Quer Tem ver, uns que ó, aprendem olha mais só, rápido. Romanos 5, a partir do versículo 3 em diante. Você pega o versículo 1 e 2, parece uma poesia de Carlos Drummond de Andrade. Só coisa linda e maravilhosa. Depois você lê em casa. Nota aí, Romanos 5, versículo 1, do 1 ao 5. Mas do Nossa. 3 e diante fala assim, ó. Não somente isso. Isso o quê? Versículo 1 e 2, Léo. Mas também nos gloriamos. O que é gloriar? Agradecer, dar glória. Ficar satisfeito, ficar feliz. Nos gloriamos nas tribulações. Diana, qual foi a última vez que você orou assim? Senhor, manda uma tribulação para mim, Pai, em nome de Jesus. Você já orou assim, Léo? Senhor, É o contrário. tem tanto tempo que eu não tenho uma tribulação. Alguém já orou assim? Não. Ninguém quer a tribulação, mas olha o que diz o texto. Nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz a perseverança. E a perseverança produz um caráter aprovado. E um caráter aprovado produz a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Aí eu pergunto para vocês, a tribulação é coisa boa ou coisa ruim? Necessária. Depende como você olha. Então, assim, isso é um exercício que a gente faz de fé, primeiro de fé em Cristo, né?
para quem acredita, de fé naquilo que você acredita, mas eu sou evangélico, então... E depois, exercício mental. Esse dia o cara bateu na minha traseira. Pá! Amassou o para-choque. A primeira coisa que eu fiz, na hora ali, o cara chegou, ele falou um palavrão, porque alguém cortou ele falando palavrão. Parecia até um... E aí, sem camisa e tal, com um outro casal lá, criança. Aí eu parei, calma. Pô, o que eu ganho com isso? O que eu aprendo com isso? Será que Deus me livrou de alguma coisa? Não. Foi só um para-choque. Eu tô bem, tá tudo bem, pronto, acabei. Eu tô correndo atrás do prejuízo. Desliguei para ele hoje. Eu quero que ele pague. Mas se ele não pagar, o que eu aprendo com isso? O que eu ganho com isso? Qual é o aprendizado? Eu vou ter que consertar o para-choque, não vou? A pessoa que tem lá consertar o para-choque precisa ganhar também o seu dinheiro, comprar o seu leite. Então, assim, se você olhar, tudo que Deus faz é bom. Quer ver uma reflexão profunda agora? Posso pegar pesado? Muito. Vai. Posso? Vai. Tem quantos filhos? 2. 2. Qual o nome e idade? Olivia tem 6 anos e Sara tem 3 anos. Olivia, 6 e Sara, 3. 3. Eu vou te fazer uma pergunta, não vou usar a Olivia nem a Sara, tá? Vou fazer uma pergunta generalista. Imagina um acidente de uma criança de 4 anos na estrada. E essa criança morreu num acidente de carro. Qual o lado positivo disso? Qual o lado bom dessa história? É difícil, hein? Não é? Muito. Tô tentando. Tá tentando? Não tá achando? E se você estivesse lá no hospital esperando a doação, um coração de uma criança? E se você estivesse lá com a sua filha, esperando um coração? Quantas crianças estão nesse momento esperando a doação de um coração, de um fígado, de um órgão? Só vai haver doação de órgão se houver Morte. a morte. Eu não estou desejando a morte de ninguém, mas para alguém receber um órgão é porque alguém morreu, gente. É um ciclo. Não é louco isso? Então, assim, exercitar aí, eu tô pegando uma coisa muito, assim, tipo, a morte é o tudo, né? A vida, né? Então, quando você começa a enxergar isso, que eu não estou falando que é fácil, eu não estou falando que... Mas você dá um novo sentido, você ressignifica. Há uns anos atrás, eu vi uma coisa muito maravilhosa, que eu tenho uma cachorra, tenho uma Yorkshire, né? Que é, pô, como se fosse uma filha. Eu não tenho filho, né? Então, é a nossa filhota de 4 patas. E aí eu vi uma reportagem, eu acho que foi notável pesquisa, de uma empresa que pega o cachorro e tem todo o cerimonial, um negócio de luxo. Só que eles fazem uma coisa no final que mais me chamou a atenção. Eles pegam o cachorro, faz a cremação, pega o resto dos ossos. Tinha uma planta que tinha não sei quanto tempo de durabilidade. Aí ele pega o resto dos ossos, coloca na planta para adubar a terra, e essa planta dura não sei quantos anos. Ou seja, aquela planta simboliza a continuidade da vida do cachorro, entende? Você vê. Então, quando você começa a ver a vida por uma outra ótica, quando você dá novos significados, novas interpretações, pô, você é muito mais leve. É possível ressignificar qualquer situação? É possível. Eu já peguei gente que foi abusada sexualmente, violentada, pessoas que foram de pai, inclusive, já ajudei muita gente nesse sentido. Não estou falando que é... E outra coisa, quero deixar bem claro que quando a pessoa me procurar, eu não sabia qual era o assunto, tá? Mas no atendimento ali, no bate-papo, eu acabei aplicando várias técnicas e ajudei muita gente a ressignificar. E esse exemplo aí, quando a pessoa vem, ela já vem preparada para abrir isso? Não, né? Não vem preparada, não. Tem um jogo lá que eu tenho, que essa técnica, eu que criei ela, a Torre de Haná é um jogo. Eu posso falar que criei porque até então nunca vi ninguém aplicar, eu ensino isso. A Torre de Haná é um jogo com 8 peças, que você passa para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. É uma forma da pessoa colocar para fora o trauma de uma forma muito mais lúdica, mais leve. E ela coloca para fora, porque existe o que eu sempre falo, né? 5 coisas são terapêuticas. Falar é terapêutico. Sorrir é terapêutico. Chorar é terapêutico. Brincar é terapêutico. E abraçar é terapêutico. Terapêutico é quando ajuda no processo de cura. Então, quando a pessoa fala, quando ela bota para fora, já... E tem coisa que você não falou para ninguém na sua vida inteira. Tá guardadinho aí, tá guardadinho. Um dia você fala. Então, muitas vezes a pessoa conseguiu falar para mim. E eu, por ser neutro, por não ser pastor, por não dar opinião, por não julgar,
Você não tem noção, cara. Muita. Pastores, então, atendi muitos. Botou muita coisa para fora. E aquele abraço terapêutico, aquele abraço mesmo, aquele abraço de urso, que dura ali 40 segundos, 1 minuto, 2 minutos, abraçado mesmo, aquele abraço de pai, ajuda muito. Brincar, sorrir, abraçar, enfim, chorar, é muito bom. Pô, É transformador. É transformador, né? Não tem como explicar o que é uma formação em coaching. Existe alguma relação entre a gestão financeira e o equilíbrio emocional? Total, na minha opinião, total. Se Tem você tudo a estiver ver. mal emocionalmente... Tá mal Eu tinha financeiramente? até falado isso. Se você não tem... Se você, por exemplo, Ou vice-versa? uma coisa é a pessoa compulsiva. Eu sempre falo, você tem compulsividade? Procura um psicólogo. Agora, você pode comprar por impulsividade, que é comprar sem pensar. Agora, quando você tem a impulsividade, você compra sem pensar. No oba-oba, na promoção e tal, na música ali, você foi no embalo. Agora, quando você tem a consciência que aquilo que você vai comprar vai comprometer a tua família, o teu casamento, a sua empresa, alguma coisa, e mesmo se você compra, você não teve domínio sobre as suas emoções. Você precisa procurar um psicólogo. Isso é compulsividade. Então, se você estiver mal emocionalmente, você não tiver consciência, você não consegue ter disciplina. Você não consegue esperar. Você não consegue ser Resiliente. resiliente. Então, totalmente. Tem que estar bem emocionalmente. Ô, Marcelo, Existem 8 fugas, tá? Que não dá para trabalhar aqui, mas 8 fugas: bebida, drogas, sexo em desacordo com princípios e valores, a busca pela religião, a busca pelo reconhecimento, trabalho em excesso, comer em excesso. Então, são várias fugas. Isso tudo leva a um desajuste financeiro? Porque passa a consumir mais. Gente, Você vê. que legal, A pessoa, não sabia teve não. uma coisa, você já bebeu alguma vez cerveja alguma vez? Não. Já bebeu? Alguém cara, eu já bebeu? tentei, mas não Alguém que já bebo. bebeu alguma vez? Você já bebeu? Quando você tomou cerveja pela primeira vez, qual foi o sabor? O que faz uma pessoa beber pela segunda vez uma coisa que foi ruim pela primeira? Não sei. É o senso de pertencimento social. É. Então você precisa de um pertencimento social. Então deve ter Cara, eu fui ruim a vida inteira nisso. Beleza. Mas olha só, todo mundo que bebe Engraçado, cerveja, né? bebe qualquer bebida. A maior, assim, 99% eu pergunto isso. Qual foi o gosto? Horrível. Então, o que faz uma pessoa beber pela segunda vez aquilo que foi ruim na primeira vez? Se foi ruim, não faz sentido beber a segunda. Mas é pelo pertencimento social. Então, desculpa, gente. Então, se você não estiver bem emocionalmente, bem resolvido, a tendência é você procurar alguma coisa que é a fuga, né? Bebida é uma delas, drogas. Sexo em desacordo com princípios e valores. E por aí vai, são muitas. Cara, Então, na minha totalmente. juventude era cerveja e cigarro. Eu nunca nem experimentei o cigarro. Eu tinha um nojo do caramba, porque eu tinha uma crença com a minha mãe lá, uma história com ela muito ruim, né? Ela Que bom que acordava você- e fumava dentro do banheiro antes da gente ir pro colégio. E aquilo pra mim era um trauma, aquele cheiro de cigarro. A gente não entendia o porquê. Tanto é que hoje ela não fuma, já parou tem anos. Mas a gente nunca, tanto eu quanto meu irmão, a gente nunca teve essa maneira assim de, todo mundo bebe, eu vou beber. Que bom. Todo mundo Não é uma regra, fuma. mas é muito comum. Mas é comum todos. Agora, pode não ser bebida. Aí, vamos lá. Bebidas, drogas, sexo em desacordo com princípios e valores, busca pelo reconhecimento, isso era uma coisa que eu tinha. Trabalhar compulsivamente, comer compulsivamente, a busca pela religião. E tem mais um, não dá para lembrar aqui tudo, mas tudo isso. Se você não estiver bem emocionalmente, você vai procurar alguma coisa, alguma fuga, para poder ficar bem. Então tem que estar bem, tem que estar alimentado com a sua alma. Praticar atividade física, né, para quem gosta, para quem se identifica, enfim, outras coisas. Para quem não gosta também tem que fazer, né? Que Tem é que meu fazer, caso, pois tem que fazer. Ô, Marcelo, a gente tá chegando aqui o nosso final e assim... Pô, já, cara? Já, Quanto cara. tempo aí? Meu Deus. É porque você tem muito assunto. A gente tem que gravar episódio 1, 2, 3, legal. 4. É mesmo. Cara, Passou tão quais as rápido. práticas assim do dia a dia que você enxerga como a mais poderosa, você recomendaria para aquela pessoa que a gente citou lá no início, que está chegando aí 2025 para alcançar os objetivos, as metas dela? Procura um mentor, procura se conhecer, procura um autoconhecimento, procura alguém que te oriente, procura alguém que sabe aquilo que você não sabe, que viveu o que você não viveu, que errou o que você está errando, que se levantou algumas vezes. Que quase todas as pessoas de sucesso, quase todas elas, não é uma regra, quase todas elas deram errado em algum período da vida, quebraram. Conhece o caminho das pedras, porque sozinho é muito difícil. Você pode até ser uma exceção, né? Lembra do Romário? Treinar para quê se eu já sei o que fazer? Se você for um Romário, beleza, eu não sou. Mas Eu tem preciso quantos treinar. Romários aí no mundo?
Tem isso também, né? Mas se você acha que você é um fora é. de série, mas mesmo assim os fora de série, se você reparar bem, não trabalham sozinho. Sim. Precisa de apoio, precisa de gente que sabe o que você não sabe. Eu chamo isso de ambiência, né? Procura gente que sabe aquilo que você não sabe, que tem o que você não tem, que faz o que você não faz. E você vai se tornar um ser humano melhor. Profissionalmente, na sua família, no seu casamento. Tornar um ser humano melhor. Cara, isso de ambiente é difícil também às vezes, sabia? Porque você tá dentro de alguns ambientes que você não consegue ter essa visão. Do tipo, cara, para eu poder dar um passo, eu tenho que mudar meu ambiente. Porque é difícil de você se enxergar dentro desse ambiente, do qual você não consegue seguir, caminhar, né? O ambiente pode... Se você... E até deixar o ambiente pode ser doloroso, apesar Também. de ser necessário. O que Abraão falou, o que Deus falou para Abraão? Sai da sua parentela. Ué, Abraão foi teimoso, né? Pô, Demorou. sai da sua parentela. Então tem hora que você tem que sair do ambiente. A não ser que você esteja feliz. Não, eu tô feliz assim. Então beleza, bom tá tudo assim. bem. Se você não tá, Beleza. entendeu? Verdade. Ou você contagia ou você é contaminado. Verdade. É verdade. Se você pudesse dar um conselho para uma pessoa que quer transformar a vida aí no próximo ano, qual seria? Eu não sou muito de dar conselho, né? Embora a Bíblia recomenda que... Mas não conselho, faz o curso do Marcelo Antunes. Mas a pessoa quer fazer, não sabe aonde, explica aí, pô. Qual o Instagram? Qual o Instagram? Fala aí, pô. Instituto Marcelo Antunes, @Instituto Marcelo Antunes, né? Procura lá Marcelo Antunes que você vai achar. Mas assim, como cristão, né? O meu conselho como cristão, procure uma igreja séria, né? Procure alguém que você admira e ali é o seu refúgio, ali onde você vai se alimentar, é o ambiente que você vai se alimentar espiritualmente. E procure alguém que você admira, um mentor, tá? Ouça pessoas que são relevantes, para de ser contaminado com notícias ruins, saia de um ambiente de negatividade para um ambiente de prosperidade, boas perspectivas. Isso é fantástico, é um poder fantástico, né? Eu sou fruto disso, né? Depois que eu mudei a minha mentalidade, eu fluí de forma absurda, né? Eu não falei aqui, mas eu fui funcionário de uma empresa, primeiro vendedor de uma empresa, depois me tornei sócio de uma empresa, dessa mesma empresa, depois de 8 anos eu comprei a empresa, e tudo isso aconteceu, lógico, primeiro, né, eu devo tudo a Deus, a Ele toda a honra e toda a glória, mas eu comecei a trabalhar minha mente, comecei a aprender sobre gestão de pessoas, processos, metas, senão você vai cometer erros grosseiros e depois o tempo vai passar, quando você já com 50, 60 anos, não vai dar tempo de você, né? Talvez não dê tempo de você voltar atrás e corrigir. Mas mesmo educação, assim, tem que ser educação. Mesmo assim, estudar. não é tarde, né? Nunca é tarde para começar. Nunca é tarde, mas é mais difícil. Não adianta a gente querer romantizar. Sim. É mais difícil. Quanto mais... Estamos com 2 rapazes aqui, 2 novos. Começa agora. A gente deu muito mole, né? Lá na adolescência. Verdade. Começa agora. A gente não tinha esse esclarecimento todo, né? Também que tem hoje. Não tinha acesso hoje. Agora, hoje a gente tinha a anorexia da informação. Hoje tem a obesidade da informação. Então é o contrário. Tem outro tipo tem de que problema. tomar cuidado para onde vai. Para onde vai. Então, se você conhece alguém que você acha relevante, vai lá e estuda informação, conhecimento. Conhecimento realmente é poderoso. Os seus cursos são divididos como que você falou no início? Eu tenho um curso de gestão financeira e gestão emocional, que é um dia inteiro, é uma imersão de um dia inteiro de 12 horas, e tem mais 2 encontros depois do curso, caso haja necessidade. Tem o Reais Empresarial, que são 2 dias, sexta e sábado, e tem a formação em coach cristão, que são 4 dias. Você forma os coaches cristãos para fazer o coach? Para fazer atendimento, para atender como coach. Ou muitos pastores não querem ser coach, e é legal. Mas usam as ferramentas no gabinete, não para pregar, tá? Para pregar, não é isso. É para um atendimento, para uma assertividade maior. Num aconselhamento pastoral, é muito usado. As turmas geralmente têm quantos alunos? Eu faço lá que no máximo 24, né? Porque é um ambiente que não tive que fazer. Eu já fiz com 40 e 45. E assim, cara, tudo pode acontecer numa formação. Eu já tive pessoas que já desmaiaram, pessoas que já ficaram endemoniadas. Eu já tive tudo isso. Mas na maioria dos casos não tem isso. Mas tem muito choro, muita cura interior. Tem mesmo. Isso tem. A gente não promete isso, mas tem. Então é um ambiente que a gente tem que... Tem várias questões para você analisar na hora ali, né? Você tem que ter uma preparação... Tem que ter uma preparação, Não só mental, mas espiritual muito forte. Né? Pois é. Tem que estar preparado. Porque não é fácil, não. É bem... Mas é apaixonante. Eu amo aquilo que eu faço e faço aquilo que eu amo. Que bom. Eu acho que para mim... Não tenho consciência que o Senhor deixou eu
entrar nesse caminho porque eu me sinto pertencente, me dá senso de existência. É fazer bem ao ser humano, através do meu trabalho. Maneiro. Legal. legal. Muito obrigada. Eu que agradeço. Só para fechar, a gente tem um recado que chegou aos 48 do segundo tempo. A gente vai passar aqui agora rapidinho. Olá! Ih! O que dizer sobre o Marcelo? Ih, cara! O Marcelo é um homem de Deus, valoroso, abençoado e amado. E com um marido maravilhoso, meu tudo de bom. Eita. E se Deus nos agraciar com um filho, ele será um excelente pai. O Marcelo, ele é inteligente, ele é trabalhador e sonhador. E para realizar os sonhos, ele supera vários obstáculos e desafios, com determinação, ousadia e entusiasmo. Eu desejo que Deus continue honrando a vida dele em todas as áreas e que ele seja muito feliz. E que, meu amor, eu te amo e todo dia eu escolho amar você. Meu Deus. Uau, viu? Isso, Declaração. Não, você pode mandar esse vídeo pra mim? Que isso, Rapaz, sabe que horas que ela me enviou o vídeo? Na hora que você botou o pé aqui dentro, eu falei, mesmo? cara, agora já era. Não, ela falou, você tá indo pra onde? Eu tô indo pra Copacabana. Fazer o que em Copacabana? Ela não é de fazer isso. Aí daqui a pouco eu tava no metrô, tá onde? Tem que me avisar, sei o quê. Porque eu não tenho WhatsApp aqui nesse iPhone ainda. Né? Aham. Aí eu achei estranho, muito legal, cara. Pô, fiquei muito feliz agora com essa homenagem. Era só aí. pra fechar com uma homenagem justa, né? De quem você falou também que tão bem também, né? Não, ela é fantástica, né? Que bom, Minha parceirona aí. que bom, Tem- cara. só A gente tem fica muito feliz Deus. por isso. A gente Legal. quer te agradecer. Muito que obrigada agradecer pelo por. carinho. Adorei o bate-papo. Adorei aqui os seus coaches comigo. Ele fez tudo a mostra grátis, né? Ele guardou muita Foi coisa. legal, que faz a gente pensar mesmo. Bem bacana. Uma nova visão. É verdade. É, né? bem legal. Eu usei o exemplo de José, por exemplo. Tem outros exemplos para você falar. Mas é verdade. Se você olha para uma outra ótica, muda tudo. Verdade. Muito legal. Marcelo, obrigado, cara, de coração mesmo, por tudo, pelo aprendizado, né? Que 2025 seja um ano espetacular na sua vida, Pra da sua todos família. nós. Que todos os seus planos aí de 5, 10, 15, 20, 30 anos sejam realizados. Também. E pedir para você que está acompanhando, se inscreve no nosso canal, segue a gente, segue o Marcelo no Instagram. Repete aí para mim, por favor. Instituto Marcelo Antunes. Isso, segue o Marcelo lá também. A gente espera que esse conteúdo seja de grande valia aí, principalmente para você colocar os seus objetivos em prática agora em 2025. Então, não perca a oportunidade. E querendo ajuda, tá aqui, ó, na nossa frente aqui, uma ajuda hiper possível de você alavancar cada vez mais seus sonhos aí, tá bom? Isso mesmo. Faça sua listinha. Se você achar que a listinha precisa de ajuda, não esqueça do Marcelo Antunes. E lembre-se sempre, os sonhos não envelhecem. Os sonhos não envelhecem, nunca é tarde. Então vamos começar e que você tenha um excelente 2025 pela frente, né? Com as suas promessas cumpridas. Amém. Não é isso? Verdade. Obrigada, pessoal. Valeu. Valeu. Tchau,